glória a Deus. Estou sentindo a glória dele esta noite, que lindo. Deixa ele tocar a sua vida. Sente por alguns segundos com a cabeça curvada e os olhos fechados. Porque a presença dele já é uma realidade muito forte na vida da gente. Nós estamos sentindo o céu bem baixinho aqui. Estamos sentindo a glória do Eterno bem perto da gente. Como está tão forte a presença dele nesse ambiente. Feche seus olhos por um minutinho. Seja abraçado e abraçada por ele. Seja abraçada e abraçado por ele esta noite. Quantos estão sentindo a presença dele? Pode dar glória a Jesus. Oh, glória a Deus. O Senhor está conosco, nos tocando esta noite. Ele está conosco aqui. Continue ligado nele. Continue sentindo a presença dele. Continue se deixando ser tomado pelo abraço dele. Porque aonde ele está, é aonde a presença dele está. Não existe nada que impeça seu agir, nem o seu trabalhar. Fique ligado com ele. Ele é real. Ele está conosco aqui. Ele é real. O Espírito de Jesus está conosco. Nós já lemos a palavra. Nós já louvamos a Jesus. Nós já adoramos o seu nome com todo o nosso coração. Clamamos pelas famílias. Nós vamos usar alguns minutos aqui para ouvir algumas pessoas. E nós vamos continuar ligados no trono da graça, na presença de Jesus. Deus abençoe a todos que chegaram aqui. Eu quero dizer que todos são muito bem-vindos e muito bem-vindas a este lugar. Assim como todos, né, que nos acompanham, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando esse trabalho e tudo que tem sido feito. Deus abençoe a vida de cada um que tem orado conosco, intercedido, assim como o missionário Lucivano, Brian, a Laura, a missionária Fátima Costa, que tem sempre orado junto conosco, intercedido e tem batalhado para que tudo concorra para a glória de Deus. Muita alegria. Nós vamos ouvir a missionária Fátima Costa e deixar aqui um versículo da palavra, estar adorando a Jesus. Enfim, o que o Espírito Santo colocar no coração dela, ela vai fazer aqui, em nome de Jesus. Depois a missionária Mônica também vai deixar uma palavra para a gente. Depois eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês hoje à noite aqui. Estou muito animado hoje. Glória a Deus. Glória a Jesus. Saúde a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor. Pelo menos eu posso dizer que já recebi do Senhor. Estou me sentindo leve e fortalecida, né? Porque as batalhas vêm. Mas aí o salmo que eu quero deixar para a nossa reflexão é bem conhecido, que eu já deixei em um dos cultos, é o 46. Quando ele fala na fé perfeita em Deus. E ele nos diz que Deus é o nosso refúgio e é nossa fortaleza e é um socorro bem presente da nossa angústia. A gente já sabe que os dias não estão fáceis, né? Nós conversando com pessoas ou mesmo dentro da
da nossa família, a gente vê que são muitas as dificuldades no setor financeiro, na questão do trabalho, nos relacionamentos, mas há um caminho, e esse caminho é Jesus. Então, em meio a todas as ansiedades e dificuldades, nós podemos declarar que é um Deus que cuida verdadeiramente de nós. Oh, coisa boa. Mas para que a gente possa desfrutar desse cuidar, não é fácil, porque o mundo nos oferece coisas que são a nossos olhos maravilhosos. Mas, porém, quando a gente tem a oportunidade de dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Há algo em nós que começa a mudar e é o nosso olhar. O olhar do cristão, o olhar de quem busca servir a Deus, a estar com Jesus. A passagem é difícil, mas é forte e nos fortalece a cada dia. O que nós precisamos para poder continuarmos servindo ao Senhor, dizendo, Senhor, eu sei que Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Nós precisamos buscar. E é através de jejum e oração. E é tão maravilhoso esse salmo, que ele nos diz que por mais difícil que a gente ache que seja buscar ao Senhor, a gente não precisa de intermediário, nós só precisamos conversar com Deus e Ele nos escuta. Então, através da oração, nós podemos ter convicção e certeza que Ele nunca nos deixa só, que Ele nos renova, Ele nos transforma, Ele nos fortalece. Fácil não é, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. Sempre que vem um tropeço, uma dificuldade, algo onde você pensa assim, eu não sei como eu vou sair dessa situação. Feche os olhos. Se possível, bota o joelho no chão. Se não conseguir se ajoelhar, senta, abaixa a cabeça. Seja lá onde você estiver, Senhor, há um caminho. Aleluia. E esse caminho é Jesus, é vós, Senhor. E a Ti, hoje, amanhã e sempre, eu quero dar honra e glória. Fortalecida ou fortalecido, nós estaremos se colocarmos Jesus na nossa caminhada. Aleluia. Se dermos a mão a Ele, porque Ele não solta a nossa mão. Refúgio e fortaleza, Ele não nos desampara. Ele não solta a nossa mão. Mas nós, por tantas coisas que o mundo nos oferece, por tanta situação no dia a dia que o cotidiano não é fácil, nós precisamos acordar dizendo, Senhor, vem depressa me socorrer. Senhor, eu quero estar convosco. Porque ao abrir os olhos no dia a dia, se a gente não vigiar, a gente até esquece que o refúgio e fortaleza está conosco. E aí a gente começa a se afastar. Então, diante de tudo que nós já vivenciamos nesse culto, eu creio que nós podemos gritar, honra e glória seja dada a Ti, Senhor, porque refúgio e fortaleza eu encontro em Ti. E a Jesus toda a honra e toda a glória. E eu agradeço a Deus essa riquíssima oportunidade. Glória a Deus. Glória. Está aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Nós sentimos que Jesus está aqui. Está aqui. Está aqui. Glória a Jesus. Aleluia, a graça e a paz do Senhor. Deus está aqui. Amém, a graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Boa noite a todos. E a irmã, a missionária Fátima estava falando, né? E o Senhor ele veio, Coisa boa. ministrou assim ao meu coração, certo? Há um rio cujas águas movem a cidade de Deus, né? As águas do trono. Ele é a água viva, Ele é a água pura. Nós somos essa cidade. E quando nós estamos fracos, frágeis, Ele vem e nos move. Aleluia.
Ele vem e nos levanta. Essa água, ela vem e nos levanta. Aleluia, né? E é muito lindo. Toda vez que a irmã Fátima, sempre, a missionária Fátima vem antes de mim, né? Ela sempre traz algo que sempre está alinhado àquilo que Deus me deu naquele dia, né? E aí, eu quero deixar aqui em Lucas 24, 18, que diz assim: e respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido neste dia? E lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso e em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E o 25, Jesus disse a eles assim, que isso lá os discípulos de Emaús. E Jesus responde a eles assim, e lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Amém? Amém. Tardo, nécios e tardos de coração, ele está falando de pessoas com dificuldades, tardios em entender e em compreender as Escrituras. E muitas vezes a nossa dificuldade de compreender as Escrituras é porque o nosso foco não está nas Escrituras. O nosso foco está em nós. Está no nosso sofrimento, está nas nossas dificuldades, está na exaltação que nós damos às aflições e não na exaltação que nós damos a Ele. Muitas das vezes nós estamos como esses discípulos de Emaús. Sim ou não? E aí vem a parábola, né, pastor Jefferson? Que fala, né? E a parábola, e a semente caiu, e o terreno tinha espinhos, e os espinhos sufocou. Porque o mundo, as aflições, os nossos maiores desejos sufocam o entendimento da palavra. E é quando nós estamos focados em nós mesmos, nós nos tornamos como esses dois discípulos. Andamos com Jesus, buscamos Jesus, vivemos milagres, porque nós vivemos milagres todos os dias, mas eu creio, e se eu for perguntar a cada um de nós assim, quem já viveu um sobrenatural aqui? Quem já viveu? Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Por o Espírito Santo te lembrar hoje que tu já viveu o sobrenatural. Que nós vivemos todos os dias o milagre da vida, de acordar, de levantar, de andar, de olhar, de comer. Mas você também já viveu algo sobrenatural de Deus na sua vida. Glória a Deus. Anda sobre. E o Espírito Santo, pastor Jorge, pergunta nesta noite o que é que tem sufocado o teu entendimento. O que é que tem sufocado nesta noite o teu entendimento para esquecer quem é Ele. Mas para a gente entender, pastor Jefferson, a gente tem que olhar para nós mesmos, porque normalmente o que nos sufoca é a minha necessidade. É o que eu quero que Deus realize hoje para o meu desejo. Para que eu saia dessa situação. Para que Deus mude essa história. Para que Ele mude a minha sorte. Mas em nenhum momento talvez eu chegue e diga: Senhor, faz a tua vontade.
nossos desejos, pastor Jackson, eles nos sufocam. Os nossos desejos estão dentro desse coração, que é essa terra. É verdade. Rabaxaia da Camandaiaxai. Que a semente tem caído, você tem buscado, tem vindo para a igreja. Círculo de oração, consagração, choro de madrugada, mas tu ainda estás sufocado pelos espinhos da vida. Tira os espinhos. Renuncia aos espinhos. Porque ele tem sufocado o entendimento. Quando o Senhor disse a Moisés, olha Moisés, eu estou permitindo tudo isso para ver o que há no coração deles. Deus não precisa ver o que tem dentro do nosso coração, é a gente que precisa ver porque aquilo está se repetindo. Oh Deus! Oh Senhor! E muitas das vezes eu e você estamos rodando no mesmo lugar, feito o povo no deserto. Olha que Canaã está aqui do teu lado, mas você está girando diante do seu eu. E o eu sou querendo reinar, mas quem está reinando é o eu. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de sair dessa situação, eu preciso disso, eu preciso que meu marido volte, eu preciso que meu marido, eu preciso disso, eu preciso, eu. E esse eu são os espinhos. Porque o Senhor disse que sabe. Ele já sabe o que eu e você precisa. Glória a Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Ele está falando disso. Antes de você passar qualquer coisa que você está passando, eu já era. Antes de você viver qualquer dor que você está vivendo, eu já era. Por isso que eu estou te sustentando, cuidando, te fortalecendo e te trouxe até aqui para você ouvir isto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda que houvesse dia, eu sou. E aí, né? Lá em João 14:16, ele vai dizer assim: porque eu pedirei ao Pai o Consolador. Aleluia. Eu pedirei ao Pai o Consolador do Espírito Santo, que permanecerá com vocês até o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você nunca esteve só. Glória ao nome de Jesus. Nunca esteve só. Aleluia. Você nunca esteve só. Mas você se sente só quando você tira ele desse lugar e bota a situação nesse lugar. Glória a Deus. Mas ele disse: estarei sempre com você. E se você parar agora, cada um, e fizer, parar e dizer assim, olhar um pouquinho só, nem muito, e você olhar para trás, para a sua história, você vai ter muito o que dizer. Se não fosse ele, eu já teria perecido. Se o Senhor vem nesta noite para dizer assim como a missionária Fátima trouxe. Ela trouxe em outro contexto. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a certeza, diga assim, a certeza. A certeza. A certeza. A certeza. Com muita força, a certeza. A certeza. Daquilo que não se vê. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque se eu e você não crer nisso, nós vamos perecer. Nós não perecemos porque ele deixa perecer. Nós perecemos porque nós não cremos que ele
em todo momento. Não importa onde você errou, não importa onde você tropeçou, não importa o que aconteceu, o que levou essa situação a acontecer, Ele está com você. A misericórdia dele nos cobre todos os dias e tem te coberto, por isso que você está aqui até hoje. Como o pastor falou, alguém chegou aqui arrastado e foi. Mas se você chegou, é que há uma sementezinha de mostarda. Você crê que foi essa semente de mostarda que trouxe você aqui? Essa semente de mostarda te sustenta. Essa semente de mostarda tem sido o firme fundamento da tua fé. O firme fundamento para tu estar de pé. O firme fundamento para tu caminhar. O firme fundamento para tu ainda, nem que seja chorar, na presença dele tu vem. Essa é a rocha. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então fique tranquila. E tranquilo que Ele está no controle de tudo. E Ele é Deus. Ele é Senhor. E como já foi dito hoje, tem refrigério nessa noite. Tem graça nessa noite. Tem força nessa noite. Receba o que você veio buscar nesta noite. Porque foi essa semente de mostarda que trouxe você aqui hoje. E para dizer a você, não temas. Glória ao nome. Quem recebe essa palavra nesta noite? Não temas. Continue. Continue crendo. Aleluia! Não seja tardio em seu coração. Arranque os espinhos do seu coração. Arranque aquilo que está, aleluia, impedindo de você crer no seu milagre. Porque Ele diz, não temas. Ele está em você. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Diga glória a Jesus aí. Glória a Deus. Nós vamos ouvir nosso amigo e irmão Jadiel também deixar uma saudação para a gente aqui, deixar uma palavra aqui. E depois que o Jadiel estiver compartilhando aqui, eu quero, antes de compartilhar uma palavra com vocês aqui, pedir para todas as irmãs que estão aqui, e eu vou pedir que a missionária Fátima Costa, junto com a missionária Mônica e as irmãs aí, escolham um hino, porque eu quero todas as irmãs aqui, cantando aqui juntas esse hino, bem conhecido, para todas vocês louvarem, e a gente vai louvar junto com vocês aqui, tá bom? Glória a Deus. Nosso querido amigo irmão Jadiel, ele vai estar compartilhando uma palavra aqui com a gente. Eu estou muito feliz como Deus fala com a gente. Às vezes a gente vem ouvindo algo do Espírito Santo e ele já confirmou aqui de forma grandiosa através das palavras que já foram compartilhadas aí pelas servas de Deus. Deus continue falando conosco para a glória do seu nome, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta para me derrubar. Ele diz que não. Jeová diz que sim. E no fim deste culto tem bênção do céu para você e para mim. Dê um glória se você crê. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu estou feliz nesta noite, por estar aqui novamente reunido com os irmãos, com as irmãs, o meu amigo pastor Jefferson. Eu gostaria, irmãos, antes de mais nada, de agradecer pelo cuidado, pelo zelo de Deus. Eu falei na semana passada que mesmo em meio às dificuldades, Deus ele cuida, E Deus ele cuida, irmão. E ele cuida mesmo. Deus ele leva muito a sério. Deus não é como um homem que quando promete, às vezes chega a falhar,
aí ter as suas prioridades e acaba esquecendo do que nos prometeu, e aí a gente fica ali esquecido, a gente fica ali no canto, né? Semana passada, quando eu estava aqui, justamente na quinta-feira, né, passada, Deus, por misericórdia, usou o servo dele, né? E Deus falou poderosamente, irmãos. E eu já estou vivendo o cumprimento do que Deus falou. Né? Porque eu cheguei ali, irmão, naquele dia carregado. A gente não deixa transparecer porque a gente é guerreiro, né? E a gente tem que dizer que Deus é bom todo o tempo e que Ele cuida. E o crente, ele vive por fé. As pessoas olham para nós e não entendem, não compreendem. Né? Como muitas vezes já chegaram para mim e disseram, não, você não precisa de oração, porque você só vive sorrindo, você só vive se alegrando, se divertindo. Houve uma época em que eu tinha 2 carros na porta. Né? E teve um período em que eu não tinha nenhum. Né? E aí eu lembro do que o apóstolo Paulo ele dizia, né? Que ele sabia viver na fartura e sabia viver na ausência dela. E Deus, ele vai nos moldando, irmão. Ele vai nos moldando, ele vai nos ensinando, ele nos permite caminho. Ele permite que nós venhamos a trilhar caminho para poder nos ensinar. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele a quem o Senhor repreende, né? A quem o Senhor chega ali, né, e coloca na prova, né? Porque quando Ele nos coloca na prova, Ele sabe da nossa capacidade, Ele sabe que nós é capaz, né? E Ele nos ajuda, Ele não deixa a gente sozinho. Né? E eu cheguei naquela quinta-feira, irmãos, com um problema imenso, eu já no limite. Eu já tinha contado uma história para Deus e eu dizia, meu Senhor, como é que vai ser? Né? O meu carro quebrado, eu não tinha condições de ajeitar, eu só vivendo com um aplicativo. E surgiu uma oportunidade, há 15 dias atrás, né, da empresa que eu trabalhava há alguns anos atrás, né, eu passei 10 anos lá, já faz um tempo que eu estou fora, e ela abriu uma filial em Natal, Rio Grande do Norte. E quando surgiu essa oportunidade, aí a gente se encheu de esperança. Né? E aí eu dobrei o joelho e fui conversar com o Senhor. E disse, Deus, eu vou conversar com o dono da empresa e se for da tua vontade, o Senhor vai trabalhar e vai fazer um mover. E quando eu tive o primeiro contato com ele, ele ficou quieto, ele não deu esperança alguma. Tanto que eu digo, pronto, meu Deus, era a última válvula de escape que eu tinha. E eu não sei como é que vai ser agora. E eu fiquei ali, irmãos, triste, cabisbaixo. Eu deixei de seguir a empresa nas redes sociais porque eu pensei, eu digo, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então é melhor eu estar ausente, eu acho que não vai acontecer nada, eu acho que não vai surgir nada, eu acho que não vai vir nada de bom daqui. E aí eu peguei e deixei, já estava dando como perdido. E aí foi quando eu cheguei aqui na quinta-feira, e Deus ele falou poderosamente. Que ia mudar a história, os irmãos que estavam aqui semana passada devem lembrar, que Deus ia mudar a história, que Deus ia levar para o outro lado, que Deus ia soprar o vento. E dia 25 agora foi o meu aniversário, e eu estava triste, eu digo, meu Deus do céu, Senhor, que aniversário. Eu chorando durante o dia, estava só eu e o meu filho ali, e eu contando uma história para o Senhor. E eu estava preparando o almoço, para nós, para mim e para o meu filho. Aí quando por volta de meio-dia, o dono da empresa, um homem muito ocupado, um bilionário, porque tem dinheiro, irmão. Deus, ele inquieta, irmão, quando ele quer dar vitória ao crente. Deus, ele tira sono, Deus, ele perturba, Deus, ele levanta alguém para poder defender os seus interesses. A gente não pode se entregar não, irmãos. Tem que confiar até o fim. Tem que confiar. Eu ouvi ontem um hino na terça-feira, quando eu fui para o culto, os irmãos antigos aí devem conhecer, confia mais em mim, confia mais, confia. Irmão, quando eu vi aquele hino ali, foi como um tapa na minha cara. Eu disse, Senhor, me perdoa, eu preciso confiar mais em Ti. Precisamos, irmãos, confiar nesse Deus. E o dono da empresa ligou para mim, eu peguei, atendi ali, aí ele disse, posso fazer uma chamada de vídeo? Aí eu digo, pode. Aí ele fez uma chamada de vídeo, aí eu conversando com ele ali, eu mostrei para ele que eu estava um pouco ocupado, fazendo o almoço, tudinho. E ele perguntou, como é que está a sua situação? E aí eu fui, contei minha história para ele. Ele disse, olha, eu conversei com a diretoria não queria lhe contratar. Eu fui o único que defendi o seu retorno à empresa, tudinho. E na segunda-feira a gente vai se reunir
né, numa chamada de vídeo para poder definir tudo. Você resolva a sua situação aí em Recife, para poder, o mais breve possível, você já está disponível para poder viajar e começar a trabalhar. E eu estou de posse de vitória, porque Deus, Ele cuida. E quando Ele promete, irmão, quando é Deus que fala, pode ter certeza, Ele cumpre e cumpre na íntegra. E eu estou encarando como um recomeço, porque eu cheguei no limite, irmãos. Eu cheguei no limite mesmo. Não tinha mais o que fazer, não tinha. E eu digo, Jesus, e agora? E aí quando a gente pensa que é o fim, aí é quando Deus se apresenta. Porque Deus, irmãos, Ele trabalha dentro das nossas impossibilidades. Quando a gente não pode, aí Ele se levanta. Ele diz, pronto, agora é a minha vez de agir. E eu quero aqui agradecer, né, pelo que Deus fez, né? Deus falou na boca do servo dele e Deus já tem cumprido. E é só o começo, irmãos. Porque Deus falou que eu vou viver coisas grandes e a gente vai viver. Eu estou encarando isso, essa oportunidade, como um recomeço. Então que os irmãos continuem, quando for orar, presente Jadiael, João Pedro, meu filho, adolescente, para que Deus nos ajude. A gente vai estar numa terra estranha, né? Somente eu e ele ali. É um desafio, né? Mas eu creio que Deus está no negócio, porque quando eu dobrei o joelho, eu disse, Senhor, se o Senhor tiver, o Senhor vai fazer um mover. A última mensagem que eu mandei para o dono foi, Senhor Martins, se Deus quiser, vai dar certo. Ele é o dono da empresa, mas eu disse, se Deus quiser, vai dar certo. Ele não é crente, a esposa é evangélica, então ele deve ter entendido o recado. Mas para não ficar nas minhas palavras, irmãos, eu quero deixar aqui um versículo. Eu estou muito feliz, irmãos. Eu estou muito feliz. Deus, Ele disse que antes de eu viver o milagre, né, ia ter um processo. Eu ainda estou passando pelo processo, né, mas Deus, Ele vem dando estratégia. E eu já estou de posse de vitórias. Então eu já posso declarar que eu estou vivendo um milagre. Né? Se você puder, abra a sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Eu vou ler aqui 2 versículos, né? Não na ordem, eu vou ler primeiro o versículo 10 e depois eu leio o versículo 9. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimos e meus termos amplificares e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. Aí a Bíblia vai terminar assim, no versículo 10. Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Se nós formos ler, irmãos, aqui o versículo 9, Jabes, ele só é declarado na Bíblia nesses 2 versículos, no livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. Você não vai ver falar de Jabes em nenhum outro momento na Bíblia, apenas nesses versículos. Por que o nome Jabes? Aí no versículo 9 aqui vai dizer, e Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe o chamou de Jabes, dizendo, portanto, com dores dei à luz. Ou seja, para ela, Jabes era como se fosse um sinônimo de aflição, um sinônimo de dor. Né? É normal que uma mãe, quando ela dê à luz a um filho, né, quando o parto é normal, ela sinta dores. Mas quando ela fala e quando ela coloca esse nome, né, ela declara o sofrimento e a aflição. E ela não fala de uma forma carinhosa, de uma forma afetosa, mas de uma forma crítica. É como se ela estivesse amaldiçoando o próprio filho. Só que Jabes vai dizer aqui no versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres de que do mal não me aflija, e Deus lhe concedeu o seu pedido. Jabes, ele não aceitou a situação atual dele. Você está entendendo o que é que Deus está dizendo para você nesta noite? Não aceite o momento de dificuldade que você está passando. O Deus de Israel, ele está aqui, irmão, e ele é real. E do jeito que Jabes invocou, e Deus concedeu o desejo no coração dele, Deus, ele pode muito bem conceder o desejo no teu coração. Não baixe a cabeça diante da dificuldade, não baixe a cabeça diante da luta. Eu sei, irmão, que dói, que machuca. Às vezes a gente quer chutar mesmo o pau da barraca. A dificuldade é grande, o problema levanta de um lado, levanta do outro. A gente não vê escapatória.
mas existe um Deus nos céus que está com os olhos como de chama sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre os teus projetos, sobre a tua família. Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não te desampara. Está difícil, mas Ele está do teu lado. Eu sei que dói, mas Ele está do teu lado. Não aceite a situação que você está vivendo. Não aceite o momento em que você está vivendo. Tem milagre de Deus para a tua história. Tem milagre de Deus chegando para a tua história. E Deus vai confundir, irmãos, muita gente ao teu respeito. Deus vai confundir. Vão olhar e não vão entender. Vão olhar e não vão compreender. Deus, quando Ele promete, irmão, Ele cumpre. Quantos Jabes de Deus tem aqui nesta noite? Declare todo momento. Senhor, esse momento é só passageiro. Porque é, irmão. Eu costumo usar um termo, né, que tudo na vida é passageiro, inclusive o motorista. Tudo passa, tudo na vida passa. O momento é difícil, mas passa. E a gente vai viver, irmão, o milagre. A gente vai viver o sobrenatural de Deus. Deus, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Ele é Deus de mudança, Ele é Deus de restauração, Ele é Deus de equilíbrio, Ele é Deus de providência, Ele é Deus de socorro. Ele é Deus que chega no momento da maior dificuldade em nossas vidas. Aí, para concluir, eu lembrei agora da passagem ali, quando Jesus, Ele ordena aos discípulos para que os discípulos atravessem para outra margem. E Ele ficou ali do outro lado, né? E os discípulos foram na frente. E a Bíblia vai dizer que na quarta vigília, né, levantou-se um grande temporal. E aí eu fui estudar e eu fui pesquisar sobre as vigílias, porque antigamente era dividido de 6 da noite até 3 da tarde até as 6 da noite era a primeira vigília. E aí depois vinha de 6 da noite até a 9, a segunda vigília. De 9 até meia-noite a terceira vigília. E de meia-noite até as 3 da manhã a quarta vigília. Há quem diga que o momento mais escuro da noite, né, é depois de meia-noite. Mas alguns historiadores, pesquisadores, eles afirmam que o momento mais escuro é a partir das 3 horas da manhã. E aí eu fiquei refletindo e aí eu entendi porque porque Jesus fez questão de chegar na quarta vigília. Ele chegou, irmão, no momento de maior dificuldade. Ele chegou no momento em que o mar era bravio e se levantava. Ele chegou na quarta vigília. Talvez para os discípulos ali não tinha jeito, não tinha como aquilo se resolver, não tinha como ele sobreviver. E é no momento de maior dificuldade que o meu Cristo e o teu Cristo, Ele vai chegar para socorrer e resolver o meu e o teu problema. E deixa eu dizer uma palavra para você e guarde no seu coração essa palavra. Quando Cristo chegar para resolver, irmão, não vai ser com paliativo não, vai ser de forma definitiva para poder mudar a minha e a tua história. Glória a Deus. Eu creio nesta palavra. Todas as irmãs, glória a Jesus. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei. Deus cuida de mim. Todas as irmãs aqui bem de frente, sorrindo e bem bonita. Todas as irmãs aí, ó. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Isso, todos, pode chegar mesmo aí. Eita, coisa boa. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. E na presença do Senhor continuamos e vamos louvar a honra e glória desse Deus que não nos deixa só. Amém. Nós vamos louvar, né? Um louvor bem conhecido. Tá? Eu
acredito que ele é bem antigo e fácil. Sei que estás aqui, Senhor. Ele está. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho e tudo é teu. Glória a Deus. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te louvar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. A oferta eu sei, ofereço a ti, meu Deus, pra reconhecer que nada tenho e tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te louvar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém? Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, que coisa boa. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Cante bem forte. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Ele permanece fiel. Você crê, diga eu creio. Eu creio. Abra a sua Bíblia comigo, eu não vou me demorar muito, mas eu quero compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração, assim como Deus já tem falado tanto conosco aqui, enquanto cada um dos irmãos e das irmãs tinha uma oportunidade, e a gente não consegue em culto, né, dar oportunidade a todo mundo, mas Deus estava confirmando
coração como palavra, e trouxe ao meu espírito, à minha alma como palavra. E eu vou compartilhar, porque às vezes você recebe uma palavra no espírito e no coração, e a mente da gente que vive envolvido com a palavra de Deus, a gente pensa em muitos textos. Mas quando eu estava ouvindo os irmãos aqui, o Espírito de Deus me trazia um texto bíblico ao coração. Eu quero ler com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo de número 19. Se os irmãos ou as irmãs quiserem chegar mais perto, tá? Chegarem mais à frente aqui, seria bom. E aí vocês me ajudariam a não forçar tanto a garganta. Aí domingo a gente vai estar aqui novamente. Domingo a gente vai estar compartilhando também a palavra de Deus aqui, dividindo esse espaço com os irmãos aqui. No sábado eu estou pregando ali em Caruaru, numa festividade, mas volto ou no sábado à noite ou no domingo pela manhã para estar com vocês aqui à noite, para aqueles que vêm, né, claro, falando isso, que tem algumas pessoas que estão na live, eu sei que não vieram hoje, mas alguns estarão domingo aqui, e os que vieram, é muito bom recebê-los. Nós estamos vivendo um tempo que o Senhor já vem falando conosco nos últimos 3 anos. E durante 3 anos eu venho fazendo um trabalho de ensino através de uma live que nós realizamos toda semana, às 9 da manhã. E essa live ela nasceu para ser, eu diria, um refrigério para o coração e a alma de muitas pessoas. E são muitos os testemunhos daquilo que Deus tem feito. Mas o nosso objetivo com essa live foi bem diferente das lives que as pessoas estão acostumadas a assistirem. Eu disse aos irmãos que me acompanham, e tem alguns que estão aí que me acompanham já nesses 3 anos, todo dia. Eu disse quando começamos essa live que o nosso objetivo era trazer às pessoas um discipulado. As lives geralmente, elas, inclusive eu participei de algumas, e me chamaram para participar de uma live. Na época, essa live dava mais de 15 mil pessoas assistindo. E eu vi que havia uma necessidade muito grande das pessoas de estudarem a palavra, estudarem a Bíblia. Porque, devido às necessidades, quando se abria a live, eu entendia que as pessoas entravam e eram milhares de pedidos de oração chegando nessas lives. E eu disse, meu Deus, eu preciso, depois de anos que o Senhor vem trabalhando comigo, porque desde 99 que eu entrei na escola de Jesus e ainda não me formei nela. Porque só quando a gente for arrebatado é que a gente conclui o curso. Mas durante esses anos ele vem me ajudando e me ensinando. E na medida que ele vem me ensinando, eu sei que tudo que ele vem me fazendo entender e aprender, seja nos dias de monte ou nos dias de vala, tinha como objetivo ajudar outros a conhecerem um pouco mais dele. E o nosso desejo era aproximar essas pessoas da palavra. E eu sei que não é para todo mundo, porque imagine 3 anos você ter o pastor Jefferson ministrando todo dia, às 9 da manhã, pegando lives como a gente pegou, às vezes 3 horas, 4 horas de estudo. Não era coisa fácil, não é fácil para quem ouve, nem fácil para quem prega. E todo dia, e não repetir mensagem. E todas as vezes a gente nessa dedicação veio fazendo esse trabalho e o Espírito de Deus confirmando e falando algo. E Ele nos direcionou algo que a gente veio começar a fazer em Caruaru, onde estávamos trabalhando por um tempo. E Ele nos trouxe, neste tempo, depois de todo esse período de mudança causado pela pandemia em 2020, 2021, para estarmos aqui. E a gente começou o ano passado aqui, tivemos uma pequena parada, porque eu precisei estar ministrando umas 2, 3 vezes em São Paulo, por vários dias, e continuamos nas lives. E quando foi já de 15 dias para cá, nós recebemos a confirmação de Deus para retomarmos o trabalho. E o nosso objetivo a princípio era irmos direto para um ambiente, para um galpão, porque o meu objetivo é discipular pessoas, é ajudá-las a se aproximarem de Jesus pela palavra.
Só que não fomos porque Deus me fez entender que Ele tinha um tempo onde Ele precisava de um lugar específico para tratar corações e vidas. Até porque Ele falou comigo por meio da sua palavra em uma das noites que eu estava meditando, em um desses dias que eu estava meditando, e Ele falou comigo que haveria muita gente ferida, muita gente machucada, muita gente quebrada, arrasada, entristecida e decepcionada, que cruzaria o nosso caminho aqui nesse lugar. E Ele disse para mim, vai haver muitos que eu vou trazer com o coração que está bem, mas vai haver muitos que vão chegar para um tempo de restauração, para um tempo de restituição, para um tempo de recomeço. O Jadiel falou sobre isso aqui, esse tempo de recomeço. E aqueles que estão desde o primeiro culto aqui percebem que tudo que Deus vem falando com a gente aqui tem a ver com isso: esperança, recomeço, restituição, cura de feridas, o tempo todo. Porque esse é o ministério que Deus tem confiado a gente. É um ministério de tratamento, eu poderia dizer, ministério de cura, de restauração, de vidas. Restauração interior. E quando as pessoas estão bem, aí sim, Deus começa a dar asas a elas para voarem. E eu sei que Ele fez isso com muita gente em 2008, quando começamos a fazer um trabalho aqui em São Martins. E hoje, eu penso que Ele está preparando o nosso coração para isso. E por isso a persistência, por isso a perseverança, por isso que eu saí hoje de Campina Grande, 4 horas e pouca de viagem para chegar aqui. E cheguei quase 6 horas da noite aqui, mas venho com alegria e com prazer, ciente do que Deus está querendo com a gente. E nós vamos perseverar até o tempo que o Senhor mande as suas chuvas. E se Ele não mandar, ainda assim, continuaremos firmes adorando a Ele e bendizendo o nome dEle. Alguém conversando comigo me disse, se você tivesse uma palavra a dizer a alguém, o que você diria? E eu disse para alguém, eu diria as simples palavras, se vai dar certo eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu creio. Você crê também nas coisas de Deus? Então basta a gente crer. E é por isso que eu quero compartilhar esse texto com você. Não se inquiete que eu não vou me demorar muito, mas eu vou pedir que você fique comigo até 9h30 hoje, tá bom? Me dê essa liberdade, porque eu preciso deixar essa palavra ao seu coração. E eu quero que você repita essas palavras comigo. Diga assim, nem a minha história, mas pode falar com ousadia, diga, nem a minha história, nem a minha casa, terminarão vazias. Diga assim, mas diga bem forte, diga, a minha casa não vai terminar vazia. Eu creio que a casa não vai terminar vazia. João capítulo 19, olhe para o texto, por favor, com carinho. E se você não tiver como acompanhar, apenas ouça, fique tranquilo, mas se puder acompanhar, acompanhe. Eu quero ler um versículo que eu gosto muito desse texto, e que ele fala ao nosso coração de uma forma especial. João, capítulo 19, quarto livro do Novo Testamento. Você vai passar em Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo de número 19. E eu vou ler o verso de número 26 e 27. Diz assim, vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse a ela, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo de Jesus, ou aquele a quem Jesus amava, tomou a Maria e a levou para casa. A levou para casa. Eu quero hoje falar sobre Maria. Ela é uma pessoa e uma figura importantíssima nos evangelhos. E eu diria que ela é importante não somente pelo fato
de ela ter emprestado o hotel que ela emprestou para que Deus pudesse abrigar o corpo do seu filho dentro dela, chamado Jesus. Ela é importante porque pós o processo do nascimento e todo o processo de espera, ela é a única pessoa que terá a condição de fazer com Jesus toda uma caminhada sem deixá-lo até o momento da cruz. E por que isso é importante? Porque quando a gente olha para os evangelhos, você tem a Bíblia fazendo afirmações como em Mateus 4, verso de número 17 e 23, que quando Jesus começou a pregar, uma multidão percorria com ele as regiões ou a região da Galileia, passando por aquelas cidades. E esta multidão que vinha até Jesus, ela vinha com o objetivo de ser tocada, alcançada e atingida por aquilo que ele tinha poder e tem poder para fazer. Todavia, esta mesma multidão é uma multidão que vai se revelar contra ele no momento que ele precisaria que essa multidão afirmasse uma verdade. E qual era a verdade? Que por onde Jesus passou, Jesus só fez o bem. Ele não blasfemou como disseram. Ele não invadiu lugares, quebrando princípios, nem tampouco ele causou bagunça onde ele chegou. Houve alvoroço, mas por causa de milagres que ele fez, ou porque o seu ensino era chocante, mas não por um espírito, eu diria, desordeiro, como eles quiseram pregar. E eu digo eles porque se juntam ali gente de uma parte da política, como diz o texto de Marcos capítulo 3, versos 6 e 7, gente da política, que é os herodianos, e se junta um grupo de fariseus, que são os religiosos. E a política e a religião da época faz uma aliança para simplesmente naquele período desconstruir a pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que o objetivo dele já era revelado. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 7, diz que eles se juntaram porque queriam matar Jesus. O texto de João, lá no capítulo de número 7, versículo de número 1, diz que Jesus ele vai ficar na região da Galileia porque ele entendeu que na Judeia havia pessoas querendo matá-lo. E essas pessoas que queriam matá-lo, em boa parte delas, conseguiram influenciar a multidão que vinha atrás dos milagres. É por isso que quando Jesus falou com aquelas pessoas, dizendo para elas, olha, aqueles que não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, não têm parte comigo nem no meu reino, boa parte dessas pessoas começaram a ir embora. Os discípulos de Jesus ficaram preocupados e disseram, mas o Senhor mandou essa multidão ir embora. O Senhor não devia fazer isso, deixa eles aí. Por que o Senhor vai fazer isso? Deu trabalho para organizar a cruzada hoje e juntar essa multidão aqui. E Jesus, olhando para eles, deixa claro que ele não estava preocupado com a multidão em si. Ele estava preocupado com o coração de quem vinha. Então ele diz para eles, eu quero dizer para vocês também que são meus discípulos. Vocês não são escolhidos? Somos. Então faça o seguinte, vão com eles. Vão embora. E parece que Jesus aqui, ele entra em choque com o que ele mesmo afirma. Porque Jesus diz assim, ó, aqueles que o Pai me deu, ou aqueles que o Pai me entregou, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Isso é uma verdade. Ele não abre mão da gente. Todavia, ele faz questão de testar o nosso coração para saber onde o nosso coração está. Então ele olha para aqueles discípulos e diz, sigam com eles. E Pedro olha para Jesus e diz para ele, para onde eu irei? Se só o Senhor é que tem palavra de vida eterna. E nesse momento que ele diz isso, Jesus começa a aprofundar a experiência dos discípulos com a sua morte, dizendo para eles, vocês estão vendo estes que me deixaram, muitos outros vão me deixar. E eu vou dizer uma coisa a vocês, até vocês mesmos vão me deixar. É incrível que ele diz isso para Pedro, que vai ser um grande pastor no futuro.
Ele diz isso para Tiago, que vai ser um grande doutrinador e ensinador no futuro. Ele diz isso para João, que vai ser um apóstolo marcado pelo amor e por uma espiritualidade sincera e sadia. Ele diz isso para João. João, eu vou deixar claro para você que você vai me deixar também. Só que o João, ele lá na cruz está perto. Calado, mas está perto. Os demais, todos, vão deixar Jesus. E Jesus diz, eu quero deixar claro que vocês vão me deixar. Só que você lê os evangelhos como eu li mais de 200 vezes e você chega à conclusão que Jesus não diz isso em momento algum para esta mulher que aparece aqui chamada Maria. Por que ele não diz isso para ela? Por 3 razões. Primeiro, ele sabia que Maria, diferente de todo mundo, tinha uma convicção do porquê Jesus veio. Eu vou dizer isso aqui novamente porque é muito importante. Maria tinha uma convicção do porquê Jesus veio. Não era uma coisa que qualquer um que ouvisse o que ela ouviu entenderia. Porque foi dito que Deus, olha, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele precisava de uma barriga para gerar o filho dele, sem a participação de nenhum homem, mas pelo poder do Espírito Santo. Isto, qualquer um que ouvisse diria, isso é loucura. Isso é uma loucura. Como é que Deus, eu só posso estar tendo uma visão de qualquer outra coisa, menos de um anjo. Só que foi confirmado que o Espírito Santo a envolveria. E ficou claro para ela, quando foi comunicado o projeto, a chamada, a obra que ela tinha para realizar com ele, que ele viria para salvar o mundo e não somente o seu povo. Mas ele viria para salvar aqueles que ele havia de alcançar e tocar. Agora, ela entende o para que ele veio. Uma segunda razão é que a Maria que aparece aqui, ela sabe que ninguém mais do que ela viveu uma experiência de milagre diferente de todo mundo que cruzou o caminho de Jesus e viveram algum tipo de milagre. Por que eu estou falando isso aqui? Porque se você chegasse junto de qualquer pessoa que cruzou o caminho de Jesus, sabe o que elas diriam? Ele abriu os meus olhos quando eu era cego. Outro diria, eu era um paralítico e ele me levantou. Eu estava há 38 anos fazendo tentativas por busca de um milagre e ele chegou lá e disse, levanta, e eu levantei. Era um grande milagre. Mas ninguém tinha vivido algo como Maria viveu. Porque ela, antes de Jesus se tornar real dentro da gente, porque a gente creu no que ele fez na cruz, deixe-me dizer isso novamente, ela antes de crer, antes de nós vivermos essa experiência de termos, por meio do Espírito Santo, Jesus na vida da gente, ela gozou disso durante 9 meses dentro dela. Eu não sei se você entende a dimensão disso. Eu estou falando daquele que Paulo faz questão de citar em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 9, como aquele que, sendo Deus, ele veio diminuindo, até simplesmente estar ocupando o espaço da barriga de uma mulher. E ela vive uma experiência com ele dentro dela tão grande, mas tão grande, tão poderosa, que quando a parente dela, chamada Isabel, encontrou-se com ela, ou quando ela foi à casa de Isabel, a Bíblia diz que com uma saudação que ela deu, Isabel estava grávida de João Batista. A Bíblia diz que a criança lá dentro do ventre se moveu. Ela respondeu na hora. Você imagina o que era Maria, o que era para Maria viver aquela experiência de carregar o corpo de Jesus dentro dela. Eu penso que tinha dias que ela tentava dormir e a glória de Deus a enchia de uma forma muito grande. Aí você diz, pastor, por que o senhor diz isso? Eu vou lhe dizer o porquê. Lucas é o único que registra sobre Maria uma coisa muito significativa e relevante. Ele diz que Maria, entre tudo o que fez, acompanhando Jesus, ela apresentou diante de Deus um cântico. Este cântico não está em outros
registrado por outros, nem por Marcos, nem por Mateus, nem por João. Só Lucas registra isso no capítulo 2. E ele registra esse cântico de Maria com que objetivo, pastor Jefferson? Ele registra para que todo mundo soubesse, entre tantas coisas, como o coração dela se doou pelo projeto de Deus. Mas, muito mais do que isso. Ele registra para dizer que tipo de relação Maria tinha com Deus e com Cristo que estava no ventre dela. E escute, eu estou falando dela aqui sem nenhum desejo que você olhe para Maria, mas olhe para o Jesus que vai fazer uma grande obra, colocando ela em destaque. Porque ela entra nesse destaque aqui simplesmente pelo fato de aparecer como esta que diz assim: a minha alma está cheia. Ela era alguém que vivia essa experiência de sentir a glória de Deus, porque ela estava carregando aquele que viria para salvar, aquele que viria para libertar, aquele que viria para regenerar e para resgatar pessoas. Ela se enchia da glória de Jesus, eu não tenho dúvida disso. Mas uma terceira razão pela qual eu percebo e olho para os evangelhos e entendo que Maria, ela vai até o fim ali. Por que Jesus olha para ela e consegue entender que ela vai até o final e ele não precisa dizer para ela o que diz para as multidões? Ele consegue, olhe bem para cá agora, ele identifica em Maria um coração resistente, independente das circunstâncias que vive. Por que eu estou falando isso? Porque quando você abre a Bíblia, nesse capítulo 19 de João, entre tantas coisas que Maria viveu, ela aqui, ó, ela já tinha vivido 2 perdas. Estava vivendo a terceira perda da vida dela. E quais foram as perdas que ela viveu, pastor? Eu vou dizer para você. Número 1, ela perdeu o marido. Eu não sei se você já lendo o Evangelho não se perguntou por que José não está aqui, nesse capítulo 19. Por que ela está com outras Marias junto dela e não com José? Porque José morreu quando Jesus tinha entre 12 a 16 anos de idade. E dos 16 anos de idade até os 30, ela teve que pegar na mão de Jesus sozinha e ir até o fim com ele. Porque ela teve que trabalhar com ele sem ter a cobertura e o apoio de um marido. E isso é muito interessante. Porque eu não estou falando de uma época como hoje, onde tem mulheres milionárias e que ganham às vezes até muito mais do que o marido. Eu estou falando de uma época onde a missão da mulher estava ligada à sua casa e à sua família, e a missão de gerar filhos, e filhos homens, para suprir a alegria e o coração do marido. E os maridos tinham essa responsabilidade de sustentar toda a família. Maria, ela perde José quando ainda na adolescência Jesus está. Segundo, ela agora está olhando para o filho que ela carregou. E que em muitos momentos ela chegou junto dele e disse: menino, para de pregar. Que se você nunca leu, diz que ela juntou-se com os irmãos de Jesus, pegou uma corda e foi lá, disse: vamos amarrar, porque só amarrando ele para de pregar. E Jesus disse: olha, avisa ela lá, a minha mãe e aos meus irmãos, que eu estou no meio dos meus irmãos e eu vou fazer a vontade do meu pai e eu vou pregar. E ele estava animado para pregar naquele dia, pregou, foi todo mundo embora. Mas eles vieram porque entendiam que ele estava fora de si, eles entendiam que Jesus estava se doando tanto à pregação, que ele não tinha condição de continuar de pé, sem comer, sem se alimentar, sem nada, porque naquele dia ele ficou no jejum daqueles brabos, e ficou ali pregando, e eles queriam levar Jesus para casa. Diga para ele que a gente veio buscar ele, para ele ir embora, sair daí, ele precisa comer. E ele lá pregando e orando pelas pessoas doentes, e não foi para casa, não deixou, não abandonou e não saiu de lá, continuou pregando. Ela, essa Maria, ela aparece nesse texto, simplesmente entendendo que ela está vendo o filho
por quem ela fez até isso. Eu vou lá, nem que seja amarrado, eu trago esse menino para casa. Ela foi lá, andou com ele, caminhou com ele. Ela viveu dias, sim, entre os apóstolos, junto com essas outras Marias. Ela esteve presente com ele em cada momento, e eu diria em quase todo o tempo do ministério dele. Só que aqui, nesse capítulo 19, esta Maria está olhando e ela está entendendo que aquilo que ela está vendo acontecer na cruz com Jesus crucificado não tem mais volta. A mulher que perdeu o marido e teve que caminhar sem marido na vida é a mulher que aparece agora dentro desse texto como uma mulher que está perdendo um filho. E ela vai ver esse filho morrer diante dela. E ela se nega a abrir mão de assistir uma cena tão dolorosa, porque o filho que ela está vendo morrer, ela não está vendo morrer de qualquer forma. Ela não está vendo esse filho morrer de qualquer forma. Ela está vendo esse filho morrer chicoteado, cuspido, humilhado. Eu não sei quem teria a alegria de lidar com a cena, ou a condição de lidar psicologicamente e emocionalmente com essa cena, estando, sabe, firme e fervorosa. Não. É por isso que o texto diz que ela chorava e chorava muito ali. Porque ela estava perdendo o filho. E ela olhava e dizia, eu já perdi o marido. Eu estou perdendo o filho. Tem uma terceira coisa que eu já perdi e eu não sei o que é que eu vou fazer. E aqui é nesse terceiro ponto que eu quero chegar para poder falar com você rapidamente e terminar. O que é que ela perde em terceiro lugar? Depois do marido, depois do filho, ela vai perder uma terceira coisa. E o que é, pastor? Diga comigo assim bem forte, diga, a estrutura da casa. Fale alto. A estrutura da casa. Mais uma vez, diga, a estrutura da casa. A estrutura da casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pensa, tanto quanto eu, talvez porque você seja de antigamente como eu, e deva ter ouvido algumas canções bonitas, falando que aquilo que a gente tem como cruz foi nada mais nada menos do que o madeiro que alguém foi buscar num bosque, numa floresta, tirou de lá como madeira. Mas eu quero dizer a você que apesar da madeira ela ter a sua origem, essa da cruz aqui, ela foi tirada da casa da própria Maria. E para tirarem aquilo que é chamado de viga aqui, para tirarem essa madeira de lá, eles não tirariam naqueles dias de qualquer forma. Eles não tirariam com o cuidado que alguém diria, tenha cuidado para tirar. Não, preste bem atenção nisso. Você vai guardar isso para o resto da vida. Esse madeiro aqui, eles vão tirar da casa de Maria, derrubando toda a estrutura da casa. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque a própria Bíblia afirma que havia um decreto que entre os judeus perdurou. Mesmo os judeus tendo vivido a experiência de mudar de opressor. Quando eu digo de opressor é porque eles viveram muitos cativeiros. E nos dias de Jesus eles estão vivendo num ambiente de cativeiro. É Roma quem domina e subjuga os povos. Os judeus estão no meio. Como eles estão no meio, tudo o que tem a ver com eles passa pelos decretos das leis estabelecidas por Roma. Sim. Mas quanto aos judeus, existe ali, eu diria que é, além do estatuto, um regimento interno. Esse regimento interno, nem Roma, particularmente, violava, porque respeitava, sabendo eles que os judeus não eram em pequeno número, e sabendo eles da história do próprio povo judeu. Tanto é que eles colocavam, inclusive ali, para liderar os judeus ali, gente que se dava bem, no mínimo, com os sacerdotes, porque naquela época os sacerdotes estavam mais corrompidos do que tudo. Era uma situação terrível, e por isso que Jesus bateu de frente com eles. Se você ler Mateus capítulo 23, você vai ver Jesus chamando eles de sepulcros caiados, porque eles estavam extremamente corrompidos. Agora você olha para esse cenário e fica pensando, o que é que houve para que derrubassem a casa dela? Porque ela tem a perda do marido, ela ficou com uma casa e com um filho. Ela agora tem a perda do filho.
E ela tem também a perda da casa, porque o madeiro que foi usado para colocar o filho dela, eu vou repetir, foi tirado da estrutura da casa dela. Por que você acha que esse texto não termina dizendo que Maria voltou para a sua própria casa? Porque ela já não tinha. Quando ela vai para a cruz chorar, preste atenção nisso, é muito sério. Quando ela vai para a cruz chorar, ela está dando um grito para Jesus e dizendo: eu vou ficar vazia. Eu vou terminar com a minha história vazia. Pastor, de onde o senhor tirou essa ideia? Da Bíblia. Onde é que o senhor arrumou que foi da casa dela que tiraram essa vida? Está num texto bíblico. E como eu disse, fazia parte de algo que perdurou e permaneceu entre os judeus. Eu vou ler com você rapidamente o versículo. E quando eu ler, eu já vou entrar aqui aplicando a palavra para a gente concluir agora. Olhe comigo o livro de Esdras, rapidamente. Olhe comigo aí, no livro de Esdras. Se você pode, e quem achar primeiro do que eu, abra aí Esdras, está bem pertinho aí de Neemias, Esdras, no capítulo 6. Isto aqui é um decreto que foi estabelecido. Você vai entender o porquê disso. E qual a importância disso para a gente hoje. Capítulo de número 6. Acompanhe na sua Bíblia. Eu vou ler o verso 11. Diz assim: Eu, Dário, isso é um decreto do rei Dario, o rei Dário, tá? É um decreto dele. Ele diz assim: Também eu, Dário, estou decretando que se alguém alterar este decreto, e isso aqui os judeus tomaram para uma questão, tá? Deixa eu só explicar para ficar guardado isso no seu coração. Eles tomaram isso aqui e levaram isso para uma questão interna entre eles. Eles disseram assim: se alguém blasfemar contra Deus, olha para cá, contra Deus, e se alguém blasfemar contra o santuário de Deus, o que Dário decretou, também prevalecerá para a vida dessa pessoa. Você sabe que Jesus não está sendo crucificado por outra coisa, a não ser porque ele foi considerado pelas pessoas como alguém que havia blasfemado contra o templo. Você lembra que ele disse palavras que tinham a ver com o seu próprio corpo. Ele disse: derruba esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele falava do seu corpo. Alguém interpretou maldosamente que ele estava falando de derrubar o santuário. Alguém tomou isso como uma blasfêmia muito forte e usou isso contra ele. E isso o levou à cruz, muito mais do que qualquer outra coisa. Por que isto o leva à cruz? Justamente por isso aqui. Capítulo 6, verso 11, vou ler de novo. Também eu, Dário, estou decretando que se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada de onde? Da sua casa. Diga, da sua casa. Mas diga forte, diga, da sua casa. Da sua casa. E que ele seja levantado e pendurado nesta viga. Você talvez passou pela Bíblia, nunca leu isso na Bíblia, né? Já assistiu a Paixão de Cristo e nunca te contaram nada. Eu vou dizer mais uma vez. Sabe o que eles decretaram? O que Dário decretou? Se qualquer pessoa que mudar um decreto meu com relação aos judeus, ou contra as leis deles diante de Deus e contra tudo que eles consideram santo, esta pessoa vai ter da sua casa arrancada a madeira de lá. E ao tirar, a casa será derribada. E levar-se-á esse madeiro e ele será pendurado publicamente nele. A prática da crucificação era algo que estava entre os romanos. Só que quando os judeus pegam essa prática ali, eles usam isto aqui para poder simplesmente dizer: ele merece ser crucificado e a gente vai se considerar inocente. Por quê? Porque está escrito isso aqui. Que se alguém blasfemar contra o nosso Deus, contra o santuário dele, contra as coisas dele, este alguém terá da sua casa o madeiro tirado de lá. E ele será pendurado neste madeiro. Você olha para isso aqui. Eles dizem: qual é a casa que Jesus mora? Alguém disse: bom, a casa que ele tem é a casa que o pai deixou para a mãe. Alguém vai lá e tira. Só que não tira deixando a casa de pé. Porque, segundo o texto, eles tinham que tirar a madeira, levar o camarada para ser pendurado nela.
E o texto diz, a sua casa será transformada num montão de entulho. E para aí. Alguém disse assim, sabe o que é que eu quero que faça com a casa? Derruba tudo. Deixa-me dizer isso aqui. Porque se você tem alguma relação com Jesus, em algum momento da sua vida, a sua casa é alvo desse interesse. De jogar a sua casa no lixo. Eu vou dizer de novo, hein? Se você tem alguma relação, como Maria, com Jesus, se você é daquele que vai até a cruz, que fica aos pés, se você é aquele ou aquela que chora aos pés dele, eu vou te dizer uma coisa. Em algum momento da sua vida, você vai perceber que a sua casa é alvo do interesse de pessoas que querem vê-la caída, que querem vê-la derribada, que querem ver a sua casa no chão. Eles querem passar e dar risadas dizendo, ei, essa é a casa daquela que andava com Jesus e cantava, é? Eles querem olhar para a sua estrutura e para a sua casa e dizer, esta é a casa daquele que tinha negócio com Jesus e adorava, é? Eu quero ver como é que ela está agora. É por isso que para Maria aqui sobram muitas lágrimas, porque ela olha e diz, Deus, eu não sei do que eu vou viver. Também pudera, ela deu a vida a Deus. Ela deu todo o seu coração e a sua juventude nas mãos de Deus. E agora ela está assistindo o Filho de Deus na cruz e ela chora e diz, é assim que termina a minha história. Só que Deus lhe trouxe aqui para você ouvir não apenas um pregador esta noite falar. Porque eu vim falar a vocês aqui como profeta esta noite. A tua história não vai terminar com esse cenário que você está vendo. Eu vou falar mais uma vez, se você puder, melhor o glória a Deus agora. A tua história não vai terminar com este cenário que você está vendo. E sabe por que não vai terminar? Porque Deus não estabeleceu a tua história para terminar em entulho. Deus não estabeleceu a tua história com Jesus para terminar com isto derribado. Com a estrutura da casa quebrada. Com a alma arrasada, com a família toda quebrada, não. Ele estabeleceu a tua casa e a tua família para que a história da tua família termine de pé na presença dele. E hoje eu vim aqui te dizer, debaixo de uma autoridade, que ele me confiou ainda na madrugada de ontem. Porque faz 2 noites que ele não me deixa dormir direito, porque eu tinha que estar hoje à noite dizendo a alguém, o que foi derribado não vai ficar como alguém pensa que vai estar. Deus está alterando. Elênia, eu estou sentindo algo de Deus aqui. É Deus vai começar a mover alguma coisa na vida de alguém que está aqui para a estrutura que foi derrubada se levantar de novo na presença dele. Segure a mão de alguém do seu lado se você pode. Pegue firme na mão dessa pessoa. Fique de mãos dadas com ela e ouça esta profecia. Não vai terminar como um lixão a tua casa. Tem gente que estava dizendo, eu vou rir, eu vou dar gargalhada. Esse negócio dela de dizer que anda com Jesus na vida dela, que tem Jesus dentro, que recebeu do Espírito Santo, que ela é mulher crente, que Deus a escolheu, que Deus tem coisa grande para a vida dela. Ebadaia, Eteia, Calanduias, eita, Elênia, meu Jesus, me segura aqui porque senão eu vou correr, eu estou sentindo. Leia, lá da Camandútia, Deus te colocou aí para te dizer, eles vão ficar com a boca fechada. Vai haver um movimento de Jesus na tua história dentro de poucos dias.
Alguém pensava que ia ver na lona. Alguém pensava que tu ia terminar sem nada. Tem gente que pensava que tu ia terminar no lixo. Alguém até disse, eu não sei como é que ela pode, e eles podem ser tão resistentes. É porque você já passou por tanta coisa, e em todas elas Deus estendeu a mão para te ajudar. E não é agora que Ele vai te deixar sozinha, mulher. O que Ele tem na tua vida é grande e vai se cumprir. Prepara-te. Eliminou e amor, a Dayanácia. Prepara-te para um grande movimento de Deus por esses dias. Diante da cruz que você está, não haverá vergonha para você. Porque o que parece ter sido vergonha, na verdade está abrindo a porta para uma restituição muito grande que vem por aí. Eu não sei quem crê, mas quem crê por um minuto, abra a boca para dar glória, eu vou esperar. Pode dar glória a Jesus. Ele como a Nácia, vá recebendo o que Ele está liberando. A unção de Deus tomando conta deste lugar. Eu vou esperar você adorar. Pode adorar. Adore, porque não vai terminar no chão. Deus vai trazer recursos. Elemiácia, tu vieste aqui para ouvir esta palavra de Deus para a tua vida. Não vai faltar nada. Deus vai prover os recursos. Deus vai alterar os revúria, e vai ser grande a mudança que acontecerá neste negócio. Alguém vai se surpreender e vai até te perguntar: que tanto tu faz naquele banco, hein? Porque tu vai, tu volta, tu vai, tu volta. É Deus quem está te tirando do tempo da humilhação. Ai, eu estou sentindo a presença do Mestre. Glória a Jesus. Oh, glória ao nome de Deus está confirmando na vida de gente que está aqui que o reboliço por esses dias será muito grande. Vai haver algo que vai ser uma surpresa. Tinha umas Marias junto de Maria e olhava para ela e eu penso que umas diziam: não é possível. Ela doou a vida dela na mão de Deus. Ela se empenhou, ela varreu a casa para Jesus. Ela deu água para Jesus. Ela fez as coisas para Jesus. Será que ela vai terminar assim, envergonhada? E Jesus ali de cima olhava e dizia: vai nada. Daqui a pouco eu vou fazer algo. Ninguém esperava. Mas o versículo 26 e 27 diz que Jesus, vendo quem estava diante da cruz, olhou para Maria e disse assim: mulher! Se eu fosse você, eu dava agora, porque ele está presente. Eu termino agora mesmo, mas quem está gostando, diga amém. Eu vou dizer só isso para terminar. Ele olha e diz: mulher, eis aí. Olhando para João, que estava do lado dela, disse assim: o teu filho. Aí olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. O que é que ele estava dizendo para Maria, gente? Ele estava dizendo para ela: minha filha, tudo que foi perdido, eu estou substituindo. Aleluia! E devolvendo muito mais do que o que você perdeu. Aleluia! Eita! João olhou para ela, ali vendo Jesus morrer. Olhou para ela e disse assim: você não vai ficar sem casa.
Pegou na mão dela e disse: vamos para casa. Aí ela olhou, e eu penso que ela deve ter dito no coração dela, dizendo: mas meu filho Jesus é muito fiel. O amado da minha alma é muito fiel. Na hora da cruz, ele conseguiu falar comigo de provisão, de restituição, de substituição e de milagre. Tu acha que perdesse, mas na verdade o que está vindo vai substituir, será muito maior do que o que aparentemente foi perdido. Porque Maria ia olhar e dizer: meu Deus, eu perdi 2. Aí Deus ia dizer para ela: mas eu já lhe dei umas Marias do seu lado. Eu agora já estou lhe dando um João. Eu agora já estou lhe dando casa. E vou lhe dizer: não vai faltar comida, não vai faltar roupa. Eu estou profetizando para quem crê. Abre a mão aí, pega, gente, que eu estou profetizando. Não vai faltar dinheiro para pagar nada. Deus vai suprir tudo. E eu vou te dizer uma coisa: te prepara para o terceiro dia. Porque o que foi choro, eu estou profetizando. Eita Jesus. Deus vai substituir por boas gargalhadas. Haverá um sorriso no teu rosto como nunca mais houve na tua vida. Tu não continuarás entregue àquilo que está batendo na porta, porque a depressão está querendo chegar. Deus não vai te deixar assim. Aguarda o movimento dele, porque ele vai te beneficiar. E o que ele vai colocar nas tuas mãos, quando tu olhares, tu vais dizer assim: eu fui até a cruz para descobrir que Deus não fica devendo nada para ninguém. Dê glória a Deus quem crê nessa palavra. Fique de pé comigo dando glória a Jesus. Mônica, chega até ela ali. Coloque a mão no coração daquela mulher aí atrás. Isso. Isso, no coração dela. Isso. Coloque a mão no coração dela. Como tu és lindo. Quem está crendo aí na restituição? Eu creio, até os ossos. Vai ser grande o reboliço que Jesus vai fazer. Com esse abraço, Deus está tirando a vergonha. Neste abraço, Deus está te achando como Jesus achou Maria naquele dia. E está dizendo ao teu coração: todo o aperto e todo o sufoco está chegando ao fim. Tu não fostes formada para estar nesse quadrado que tu estás. Mexeram na madeira da casa. Mexeram com as paredes do lugar. Abalaram a estrutura de uma forma que tu quase não tem força para se erguer. Tua boca para se abrir, para falar com Jesus, tem sido um sufoco. Porque o processo foi e tem sido difícil na tua jornada. Mas tudo que se fez ferida não se compara à alegria que ele vai manifestar. Porque ele vai surpreender a tua vida de uma forma tremenda. Não te inquieta com a estrutura que foi mexida. Deus está trazendo coisa nova para a tua mão. Ele manda no ouro, manda na prata. É Ele quem mexe na terra. Se
ele quiser soprar alguém, ele sopra. Se ele quiser abrir a terra para engolir alguém, ele faz a terra engolir. Se ele quiser mexer para lá e mexer para cá, ele mexe. O que ele estabeleceu, ninguém vai apagar. Recebe o abraço dele neste abraço. Porque tu vai sair daqui lembrando que tu és filha e que tu tens dono. Teu pai volta contigo para aquele lugar. Tu não entra mais sozinha. A angústia sai. E neste abraço o óleo desce. Recebe, porque no que Deus tem dado ao coração da filha dele aí, ele está te dando também agora. Tu não vais te reconhecer como mulher, porque Deus está te levando para um novo patamar. Recebe o abraço dele, porque dentro de dias tu vais testemunhar o que Deus fez. Quem pode dar glória para Jesus? Jesus está devolvendo. Jesus está restituindo. Aleluia, eu creio. Jesus. Eu creio, meu Deus. Quem crê está aqui. Ele é orgue, me negadagado, cadacia. Jesus vai devolver. Vai vir alegria, vai vir força de novo, vai vir graça de novo. Vai ter dias que tu vais entrar aqui, tu vais estar sentindo o céu tão perto da tua alma que tu não vais querer sair daqui, porque a glória de Jesus vai ser muito grande lá. Eita, eu vou orar agradecendo. Mas eu quero que todos e todas que podem cheguem bem perto aqui da mesa, porque eu quero orar com você. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Quem pode dar glória? Glória a Deus. Alguém está ouvindo a voz de Deus? Diga amém aí. Ele honra. E daí eu mando que manácia. Ele te anacanomia. Deus está começando algo novo em Samaria. Glória a Deus. Deus está começando algo novo neste bairro. Glória a Deus. Tem muita gente que está parada, ferida, escanteada e jogada. Gente que foi jogada fora. Jesus vai trazer para esse lugar. Ele ligou com a música. Vão ser abraçadas, tratadas, curadas, e vão fazer para Jesus coisas tão grandes. Ele anda andando revaracio. É um tempo de Deus erguer as suas reuniões. Lemidatai, nei este acende, manuio como te acia, enaracando endeio chevacia. Ando etaia da calácia. Missionária Fátima Costa, coloque o fundo musical ali para eu orar com os irmãos aqui. Por favor. Deus, Xinávia. Oh, irmãos, a nuvem de Deus está bem baixinha aqui. A gente vai voltar para agradecer neste lugar. Porque Deus não vai deixar. Alguém tirou a madeira, mas Deus vai dar algo muito maior do que o que alguém tirou. Amém, Jesus. Alguém derrubou a estrutura, alguém mexeu nas finanças, mexeu na vida espiritual, mexeu em tudo. Tu chorasse tanto, mas está chegando o teu tempo de sono. Tu vais agradecer. Glória a Deus. Eita, que mistério forte. Eita, como a glória de Deus está próxima. Glória.
Meu Deus, como Jesus está presente. Ele está renovando os corações aqui hoje, Deus. Ele está renovando a história. Ele está renovando as forças. Ele está renovando as forças. Quem chegou aqui chorando vai sair daqui sorrindo. Mexeram na casa. Mexeram no madeiro lá. Mexeram nas coisas e disseram, vamos envergonhar a casa. Só que não contavam que Jesus ainda tem uma última palavra para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Como tu és lindo. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu sei que eu estou falando não somente para os que estão aqui, mas para pessoas que estão à distância assistindo. Nós não... Glória ao nome de Jesus. Como tu Está és havendo uma restituição. Está havendo uma restituição aqui. Deus vai devolver a porção. A unção vai aumentar tanto. A alegria vai ser tão grande na tua vida. Começa, meu Escute bem isso. Eu sei que eu estou falando não somente para quem está aqui, mas para pessoas que estão à distância. Algumas pessoas me perguntaram e disseram, pastor Jefferson, a gente vem nesses cursos participando e a gente percebeu que o senhor não levantou uma oferta. E aqui a gente, por um período de tempo, eu creio que será longo, a gente não vai estar nem com gasofácil, nem passando saldas aqui. Mas nós temos disponibilizado para algumas pessoas que me acompanham na live, que sabem da seriedade do nosso trabalho, e para aqueles que também vêm aqui e sentem livremente no seu coração de plantar uma semente, que é uma semente sobre o ministério que Deus tem nos dado. E a gente tem disponibilizado no Pix. Se você desejar cooperar de alguma forma, contribuir de alguma forma, semear, porque aqui a gente planta sementes e a gente colhe das sementes que planta, porque Deus é fiel para nos honrar. Como eu sou alguém que planto sementes todo mês na vida de missionários e de trabalhos que são feitos fora daqui, porque a extensão desse trabalho alcança um trabalho missionário dentro de Moçambique. Eu não vivo falando isso, mas quem acompanha na live sabe que a gente estende as mãos para uma família de um missionário que está em Moçambique fazendo trabalho. Nós temos agora, enquanto estamos aqui, cultuando, uma web rádio, uma web TV que está 24 horas no ar, com mensagens alcançando gente em vários lugares. Temos um trabalho de discipulado que é feito diariamente com pessoas de vários lugares, trabalho de aconselhamento que a gente faz com pessoas que, lamentavelmente, muitas estão desigrejadas e outras feridas, mas que vêm me procurar e são ouvidas por mim durante a semana toda. A gente tem um trabalho de um seminário bíblico e teológico que a gente tem feito, enfim. A gente tem se multiplicado sem sair muito do lugar. Nós temos feito. Então, o que você faz tem como objetivo principal cooperar com todas essas coisas e muito mais que a gente vai fazer. Porque eu tenho um desejo muito maior de alcançar muito mais gente. Muito mais gente. E quando eu digo mais gente, eu não estou falando de multidões. Porque, na verdade, se Jesus levantar junto de mim aqui 10 pessoas curadas, elas valerão mais do que 1 milhão de pessoas feridas. Por quê? Porque 10 podem curar 1 milhão, orando por eles. Então, a gente não vem aqui para chamar os perfeitos para cultuar. Eu venho aqui para chamar justamente os imperfeitos. Esse é o ministério que Jesus me deu. Levantar os caídos, ajudar os feridos, abraçar os escanteados e rejeitados. Porque eu vivi isso na minha jornada de vida. Eu conheço
com as pernas de quem tem 80. O missionário Fábio da Costa está mais nova do que eu. Ela não para. Mas eu creio que o Senhor há de recompensar. O coração tem pessoas. Tem gente lá de Maceió, gente, que abre o coração e planta sementes desse ministério, gente de São Paulo e outros lugares que Deus tem levantado. E a gente vive isso por fé. E não é de agora, não é de agora. Desde 99 que a gente anda, mas de 2006 para cá, nosso ministério vive debaixo desse cuidado de Jesus. E até aqui o Senhor nos ajudou. Eu, minha esposa, meus filhos, quando a gente tiver a ceia aqui, se Deus permitir, eles vão estar aqui também cultuando com a gente, mas a gente tem, durante todo um período de tempo, né, buscado fazer aqui a missionária, mas a missionária Silvana está lá organizando as coisas para a gente poder trazer, porque a gente está com um equipamento simples, que ainda não é aquele que eu tenho por objetivo trabalhar com ele, mas um equipamento de som que está lá, um mini projetor também que está lá. Enfim, são coisas que a gente tem já guardado há um tempo para poder trazer. E se Deus permitir, a gente vai programar para ver se a gente consegue trazer para cá e fazer o trabalho do Senhor aqui. Vamos orar? Lembre-se que você vem aqui e você não volta para ser assaltado por ninguém. Porque eu não oro nem prego para ninguém ser assaltado depois. Não vai passar mal, não vai sofrer danos nem retaliações. Você e a sua casa está guardado agora, protegido agora. E eu sei que o Senhor vai te abençoar. Então, se você também sente no coração, eu quero nessa oração incluir você. E vai semear, depois você pega o Pix, a gente passa com alegria e Deus vai continuar te abençoando. Eu creio que Ele há de multiplicar a 30, a 60 e a 100 por mim. Pai Celestial, eu te agradeço por esse culto. Obrigado, Senhor. Que culto gostoso, que momento precioso. Como é bom ouvir a tua voz. Como é bom estar na tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado por tudo que o Senhor falou através dos seus filhos. E a minha alegria em ouvir os meus irmãos e minhas irmãs é muito grande. Que bom que o Senhor os tem trazido e não tem nos deixado só aqui, Senhor. Porque eles têm sido usados poderosamente nessa obra. Eu creio que muito mais eles viverão. Porque quem planta, Senhor, colhe também em tempos de colheita. Ajuda os teus filhos, as tuas filhas. Leva-os em paz para casa e os leva debaixo dessa palavra de restituição. Porque eu sei que tem gente que chegou aqui servindo com o coração ligado ao Senhor como um marido. Mas vai voltar para casa, mas não para vergonha. Vão voltar para um tempo de honra, Senhor. Vão voltar para um tempo tremendo da tua parte. Porque tu vais abençoar essas mulheres. Tu vais abençoar estes homens. Tu vais abençoar essas pessoas. Pai, conscientiza o povo de São Martins do privilégio que os teus filhos estão tendo. Ah, meu Deus, se este povo souber o privilégio que o Senhor está dando a eles, aqui nesse bairro, muitos vão correr para cá para beber água. Alguns estão parados, cansados, mas o Senhor vai começar a trazer. Eu sei que os levantes do adversário são grandes para impedir que muitos cheguem, mas o Senhor vai trazer. E algo ainda muito maior tu vais fazer. Eu estendo as minhas mãos, Pai, sem ira e nem contenda, mas com autoridade e confiança sobre a vida do teu povo, e abençoo a vida dos teus filhos. Assim como eu oro pelos meus filhos, pela minha casa e por toda a minha parentela, eu oro por eles, te pedindo, segue a tua igreja, fortalece a tua igreja, abençoa a tua igreja, faz coisas grandes na vida da tua igreja. Guarda cada um dos teus filhos debaixo da tua mão, que eles saiam daqui renovados e leves. Quando chegarem em casa, mesmo com um cansaço físico,
que eles possam fazer uma oração de gratidão, dizendo: Deus, muito obrigado por aquele culto. Muito obrigado pelas palavras ministradas. Abençoa os teus filhos. Cuida deles. Ajuda-os em tudo, Senhor. E em todas as coisas. Eu oro pelos que estão aqui, por aqueles que são meus filhinhos e filhinhas espirituais também. E que estão à distância, mas ligados em um só coração com o nosso ministério. Que eles sejam abençoados onde estiverem. Que eles sejam guardados, amparados, protegidos e sejam felizes durante toda esta noite e durante os dias que virão. Que amanhã, Senhor, eles não acordem para mais notícias, mas para boas notícias, para dias de vitória, para coisas grandes que o Senhor vai fazer. Coloque, Senhor, dinheiro nas mãos dos teus filhos, porque eu creio que tu podes prover. Abre as portas e honra a vida do teu povo. Eu abençoo cada um que semeia e vai semear. Que eles sejam abençoados hoje e sempre, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Abra as mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo, seja com todos nós, hoje, agora e para todos, sempre. Todos digam juntos: amém. Diga amém bem forte. Amém. Diga assim: a vitória é nossa. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, diga: a vitória é nossa. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Abrace 4 pessoas e diga para ela: a vitória é sua em nome de Jesus. A vitória é sua em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos.